Novamente, o Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, gravou um vídeo, né, naquela sequência que ele está fazendo sobre as 5 solas protestantes, e dessa vez ele gravou sobre sola gratia. Então, esse vídeo que eu vou fazer aqui não é para tentar refutar, nem converter ele, né, mostrar para ele que ele está errado. Esse vídeo que eu vou fazer aqui agora é para mostrar a visão católica desse tema. A visão católica sobre a questão da graça, né, da obra e tudo mais, da fé. Então esse vídeo é para você que é católico e está querendo saber a visão católica, o que o católico pensa disso aí, entendeu? Porque protestante, vocês têm que botar uma coisa na cabeça. As solas protestantes foi feita no intuito de contrapor o protestantismo ao catolicismo. Não tem outra. Se não existisse catolicismo, as solas não ia nem fazer sentido existir. Então, esse dualismo, né, que Lutero e os outros ali, filhos de Lutero, tentaram fazer, é o dualismo, né? Todas as 5 solas é contrapondo uma visão protestante de uma visão católica. Então, aquele dualismo maniqueísta, onde a visão protestante está certa, a visão católica é má, está errada. Então, isso empobrece muito a teologia, entendeu? Porque quando você fala sola, você põe duas coisas que você considera opostas e fala, não, o que vale é somente essa posição, essa coisa, você está excluindo muitas coisas ali, entendeu? Quando você fala, por exemplo, nós somos salvos só pela fé, somente pela fé. E aquelas pessoas que não têm fé? Aquelas pessoas, os pagãos, os ateus, as pessoas que nunca conheceram o Evangelho. Aí, o Badinho protestante vai ter muita explicação para dar. Não, mas a Bíblia diz que nesse caso é assim, assado. Peraí, então não é sola. Sola é excludente, sola quer dizer somente. E quando você fala somente, é excludente. Você está excluindo outras possibilidades. A partir do momento que você fala sola, você está dizendo é somente assim. E se é somente assim, não adianta você fazer malabarismo e procurar explicações, né? Não, mas há exceções. Se há exceções, então não é sola. Eles fazem isso até com a sola escritura. Porque hoje em dia sola escritura não é mais sola escritura. Hoje em dia sola escritura se tornou um prima escritura. Quer dizer que a escritura tem primazia. Não é que é somente as escrituras têm primazia sobre as outras fontes. Então, é uma coisa controversa, entendeu? Por isso que é uma teologia pobre. Porque quando você fala sola, você está excluindo outras possibilidades. Aí você vai ter que explicar, né? Então, aí da explicação, você compreende que não é bem uma sola, é uma primazia, né? Mas, enfim, isso é uma visão geral das 5 solas. O que eu quero abordar nesse vídeo é sola gratia. E quando eles tentam contrapor, eles vão querer analisar a visão católica, a doutrina católica. E eles, não conhecendo a doutrina católica, eles fazem um julgamento errado do que o católico pensa. Por exemplo, eles contrapõem a fé com obras. Nós católicos, nenhum católico prega que nós somos salvos por obras. Obras, boas obras, qualquer um pode praticar. Até mesmo um ateu pode praticar boas obras. Um pagão pratica boas obras. Boas obras, traduzindo para nós, boas obras seria uma espécie de filantropia. Isso são boas obras. É uma filantropia. E nem o católico prega que filantropia vai salvar alguém, porque senão quem tem mais condições econômicas, financeiras, tem mais condições de praticar filantropia, logo vai ter mais mérito. É uma consequência desse pensamento. Se você acha que boas obras, filantropia, ajuda na sua salvação, logo quem tem mais condições financeiras, econômicas, vai estar mais sujeito a ser salvo, porque vai ter mais condições de praticar filantropia e boas obras. Então,
você contrapor fé com obras é errado. Nem o católico prega que nós vamos ser salvos por obras. Agora, se você contrapusesse a fé à caridade, aí sim. Nós católicos pregamos que a caridade, o amor, aquele amor caritas, um amor desapegado desse mundo, um amor que visa primeiramente a Deus. Se você contrapõe a fé à caridade, aí sim, aí você está indo de acordo com o que o católico prega, porque nós pregamos que realmente fé sem caridade é morta, como diz a Bíblia. E caridade é um dom de Deus. Um ateu não vai poder ter caridade, porque a caridade é você fazer o bem ao próximo por amor a Deus. Como que um ateu vai fazer? Um ateu vai ajudar o próximo por amor ao próximo, não por amor a Deus. A caridade visa primeiramente Deus. Primeiramente Deus. Não adianta nada você encher a barriga da pessoa, você dá esmola para a pessoa no semáforo, aquela pessoa pegar aquela esmola sua e se acabar no crack. Você não ajudou em nada, você não teve caridade para aquela pessoa. Caridade é você pegar, acolher aquela pessoa, levar para um albergue onde vai ter pessoas ali que vão tratar dela. Você quer ver um exemplo de caridade? Vai visitar um albergue católico, um albergue, um asilo católico, lá você vai ver caridade. Pessoa que realmente ama a outra pessoa por causa de Deus. Não está preocupado só em encher a barriga daquela pessoa. Isso aí é no caso do sola fide. Agora o sola gratia, eles contrapõem sola a graça aos méritos. E também está errada. O sola gratia não tem que ser contraposto aos méritos. O sola gratia tem que ser contraposto ao dom da esperança. Quando você contrapõe a doutrina da graça protestante e você quer contrapor a uma doutrina católica, mérito não é doutrina. A gente não tem nenhuma doutrina em torno do mérito. Vai procurar no catecismo, vai procurar algum ensinamento de algum santo. Não existe. Mérito não é doutrina católica. Agora, se você contrapor a graça à esperança, e eu vou explicar mais à frente nesse vídeo, né, como que isso pode fazer sentido. Se você contrapor a graça à esperança, que é um dom de Deus, e que nós católicos defendemos e temos uma doutrina em torno disso, aí sim, você está sendo coerente. Então, nesse vídeo aqui, o sola gratia, eu vou contrapor ele à esperança, e não aos méritos, como o Iago Martins e como os protestantes costumam fazer. Você não vai achar nenhum santo, como eu já disse, nenhum santo, nenhum papa, nenhum catecismo, fazendo uma doutrina em torno dos méritos. Ou uma doutrina, no caso do sola fide, em torno das obras. Se você quer comparar, debater com o católico, debata a fé em contraponto à caridade. E a graça em contraponto à esperança, que são dons. Só para deixar claro, né? Antes de entrar na questão da esperança, eu queria só deixar claro aqui a diferença entre obras, boas obras, e obras da lei, que são coisas diferentes. Mas protestante parece que não lê a Bíblia, eles não entende, não sabe disso. O Iago Martins, no vídeo dele, deixa bem claro que ele, pelo menos, não sabe disso. Ele pega textos ali onde fala de obras da lei e lê como se aquele texto falasse de boas obras. E boas obras e obras da lei são coisas diferentes. Então, um texto-chave está na carta aos Romanos, que o Iago usou muito. O texto-chave para você entender o que são obras da lei é ler o livro de Romanos. Para você ter um texto-chave, você vai em Romanos capítulo 3, versículos 19 ao 21. Fala o seguinte: ora, sabemos que tudo o que diz a lei, di-lo aos que estão sujeitos à lei, para que toda boca fique fechada e que o mundo inteiro seja reconhecido culpado diante de Deus. Porquanto, pela observância da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Porque a lei se limita a dar o conhecimento do pecado. Mas agora, sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo,
para todos os fiéis, pois não há distinção, com efeito todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Está se referindo aos que estão sob a lei, né? E são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Então, nesse texto aqui, Paulo fala das obras da lei, as observâncias da lei. E todo o livro de Romanos vai girar em torno disso aqui. Um texto que o próprio Iago Martins usou, que é Gálatas 2:21, Paulo vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer: não menospreza a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, né? Duas consequências desse texto que eu li. Primeira coisa, essas passagens demonstram que as obras da lei dizem respeito às observâncias que os judeus praticavam, crendo que seriam salvos obedecendo às leis da antiga aliança. Aquela parte que diz: porquanto pela observância da lei nenhum homem será justificado diante dele. Então, quando fala em obras da lei, está dizendo a prática da antiga aliança, as observâncias da lei, da Torá judaica. Diz respeito à prática judaica, às leis judaicas. E segunda coisa que a gente vê nesses textos aqui, demonstra também que não se pode aplicar o conceito de obras da lei aos não-judeus. Conforme diz aquela passagem que fala: sabemos que tudo que diz a lei, dilo aos que estão sujeitos à lei. Obras da lei valem para os que estão sujeitos à lei. Obras da lei valem para os judeus. Então, isso são... quando você vê na Bíblia falando obras da lei, está se referindo a isso. As práticas que os judeus mantinham, né? Prescritas no Antigo Testamento. Agora, boas obras. Que eu falei que os pagãos podem realizar boas obras, os ateus podem realizar boas obras. É diferente de obras da lei. O texto-chave é a epístola de Tiago. Você vê na epístola de Tiago, você vai ver o que é boas obras. E eu separei aqui, eu selecionei um texto, Tiago 2, 14 ao 19. Fala o seguinte: de que aproveitará, irmãos, a alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso esta poderá salvá-lo? Se é um irmão ou uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazem bem. Também os demônios creem e tremem. Primeira conclusão que a gente chega lendo esse texto. Essa passagem deixa claro que é possível se ter fé sem praticar boas obras. Conforme diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Porque os protestantes dizem que quem tem fé, a obra é consequência da fé. Se você tiver fé, a obra vai vir naturalmente. A obra vai ser consequência da sua fé. O texto aqui está dizendo errado. Está dizendo que a pessoa pode perfeitamente ter fé sem praticar obras. Então esse negócio de você tenha fé, que é um passe de mágica, você tendo fé, as obras virão naturalmente, é balela, é mentira de protestante. Você pode perfeitamente ter fé e ser um egoísta. Ter fé e não praticar boas obras. Primeira conclusão que a gente chega nesse texto. Segundo, deixa claro também que os pagãos demonstram a fé que lhes falta através de boas obras. Conforme diz: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aqui é uma pessoa que não tem fé, mas que pratica as obras. Ou seja, é como eu disse, até mesmo um ateu, um pagão, pode praticar boas obras. Pode praticar filantropia. Então, uma coisa não necessariamente está atrelada à outra. Você pode ter fé e não praticar boas obras,
E você pode não ter fé e praticar boas obras, contrariando o que os protestantes ensinam. E terceiro e por último, até mesmo os demônios possuem fé em Deus, e nem por isso serão salvos, conforme diz: crês que há um só Deus, faze bem, também os demônios creem e tremem. Acaso esta fé poderá salvá-los? São dois textos aqui separados, mas que eu deixei juntos de propósito, e está dentro do contexto. Então até os demônios têm fé. Então eles tendo fé, as obras serão consequências da fé deles, as boas obras. Demônios praticam boas obras. Demônios têm fé. Os demônios que caíram, eles nunca contemplaram Deus face a face. A forma que eles conhecem Deus é através da fé. Não há uma criatura que contemple Deus face a face e rejeite a Deus e caia. Não há. Então, essa parte foi só para explicar a diferença entre boas obras e obras da lei. E também para explicar que a pessoa pode perfeitamente ter fé e não praticar as obras. Então, passando para a próxima parte, o ensinamento católico. Nós pregamos que nós dependemos de 3 virtudes teologais para nós alcançarmos a salvação. Isso de modo ordinário. Há um modo extraordinário, que são aquelas pessoas que nunca vão receber o Evangelho, mas o modo ordinário depende das 3 virtudes teologais: fé, esperança, caridade. Conforme está lá em 1 Coríntios 13:13. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as 3, porém a maior delas é a caridade. Fé, esperança e caridade, porém a maior delas é a caridade. Então, nós vamos ser julgados pela prática da caridade. Não é boas obras e não é obras da lei. É a caridade. São dons infusos no batismo. Todo batizado tem nesses dons o caminho para a salvação. Isto é o que nos diferencia dos pagãos, que praticam as boas obras, e dos judeus, que praticam as obras da lei. Para eles será pesado isso. Para eles. E o nosso amigo Iago Martins e todos os outros protestantes, quando tratam desse tema, eles esquecem que Deus é misericórdia, mas também Deus é justiça. Em nenhum momento do vídeo do Iago Martins, ele falou do juízo divino, da justiça de Deus. Ele só falou que Deus é bonzinho, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo, e Deus vai salvar você mesmo você não merecendo, porque, o que importa é se você teve fé, e porque a salvação você não vai merecer nunca vai fazer por ser salvo, tal. Você vendo ele explicando ali, parece que Deus não é pai. Dá a impressão que Deus é vovó, aquela vovó que passa a mão na cabeça do netinho. O netinho faz tudo errado, a vovó vem e passa a mão na cabeça. 2 Coríntios 5, 8 ao 10 diz o seguinte: estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos para agradar-lhe. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Como que a pessoa pode ler isso aqui e defender sola fide, sola gratia? O texto está bem claro, que nós seremos julgados e vamos receber conforme o que nós fizemos no corpo, bem ou mal. Então, o que o Iago esqueceu de tratar é a questão do julgamento, do juízo, porque Deus é justiça. Não é justo uma pessoa que vive a vida inteira dedicada para Deus estar no mesmo pé de igualdade ali, no mesmo patamar daquela pessoa que viveu na promiscuidade, que tinha fé, frequentava a igreja, mas viveu a vida mundana, viveu uma vida de pecado. Não é justo. Para você entender a questão do juízo, está lá também o texto eu vou deixar o texto de Apocalipse 20, do 11 ao 12, onde diz: vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles.
viu os mortos grandes e pequenos, grandes, os mortos grandes e os pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. E outro texto, Hebreus 9, 27 e 28, diz o seguinte: como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que esperam. Aqui nesse texto a gente vê a questão do juízo, da justiça e da esperança. E eu vou deixar agora para vocês verem um videozinho curto para servir como analogia para ser feita. Para vocês entenderem a questão do juízo e do sola gratia, eu vou deixar um videozinho, vocês assistam agora aqui. Em seguida eu volto para comentar, tá? Minnesota, you've been charged with possession of Xanax, B-A-R-S. I don't know what that is. What is Bars. Xanax bars, is how they're referred to. that? Xanax bars. All right. I understand you're eligible for pretrial service. You're the only, no objection, she has no priors. She's being charged per pill, which is improper. It should just be 1 count. Ms. Soto, you working? Yes, How much money are you making a week approximately? approximately about $200 a week. Okay, and do you own any property of value, a house, a car, bank account, significant amounts of jewelry? Yes, What do you own? a lot of jewelry, all right, Okay. as well as Oh, Go a ahead. car. Well, how much would you say your jewelry is worth? It's not a joke, you know. We're not in a club now. Okay, but if you know, Hey, well, kind you of, see, you know, we but are not in a club. Be serious about it. I'm serious about Oh, it. you're You being just very. made me I can laugh. see you're serious, all right. You just made me laugh. I apologize. It's all right. How much is your jewelry worth? It's worth a lot of money. Like what? Like Rick Ross. Huh? It's worth Ma'am, money. have you had any kind of drugs in the last 24 hours? Actually, no. Actually, no. Judge, I'll make it easy for the court, respectfully. I'll accept appointment at this time. No, I'm going to appoint you because you own a lot of substantial amounts of jewelry. You can go and sell your jewelry for a private attorney. What is the standard bond? It should be, Ain't going to be no PTS. okay, 5,000 on count 1, and then the rest should be ROR. Oh, yeah, this thing's also requesting a referral to Division 51. Because she has no Count priors. 1 would be 5,000 per hour cost found. Count 2 would be ROR. This is requesting ROR on count 2 through 26. And refer to Division 51. Bye-bye. Adios. Come back, ma'am. Come back. Come back. Give me the paper again. Count 1 would be 10,000. Are you serious? I am serious. Adios. Come back again. Come back again. Bring him back again. What's up? I believe I heard you saying to. Yes, I did. I'm not going to the. I believe you. Did you say? Actually, I Did you say that? Yes, sir. I Oh, did. you did say that? I'm not I find you in gonna lie. direct criminal contempt. 30 days in the county. O que a gente acabou de ver? Um julgamento. Uma pessoa, né, ali tinha sido presa por portar uma substância proibida. E ela foi apresentada na frente do juiz. E esse juiz tinha autoridade para dar a liberdade para essa pessoa, embora essa pessoa não merecesse. O que essa pessoa merece é ficar presa porque cometeu um crime. Mas o juiz tinha autoridade
para conceder a liberdade para essa pessoa. Vocês estão vendo? Ela não merece, mas o juiz tem autoridade de, mesmo ela não merecendo, ela receber a liberdade. Só que o juiz não foi lá e deu a liberdade sem fazer justiça. Ele foi e consultou, né, aquela pessoa para conhecer melhor, para saber se aquela pessoa merecia. E aquela pessoa que poderia ter, né, feito por merecer aquela liberdade, mesmo não merecendo, ela poderia fazer por merecer, não aproveitou a chance que teve. Tinha tudo para receber a graça, mas rejeitou, não quis, não fez por merecer. Mesmo o juiz tendo autoridade para dar a graça, dar liberdade para aquela pessoa, o juiz decidiu não dar. Mas ele aplicou justiça. Ele viu que a pessoa não merecia receber aquela liberdade e não fazia por onde merecer. E é assim que vai funcionar. Por analogia, vocês estão entendendo? Não vai ser assim. Vai ser assim analogicamente falando. Por analogia. Para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer e como vai ser. Então, falta isso no protestantismo, a questão da justiça. Deus é caridade, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Então, falando um pouquinho antes da caridade, porque você tem que entender a questão da caridade para você entender a questão da esperança. Então, só falando mais um pouco sobre a caridade, e aí eu já vou chegar na esperança. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele e ele se separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos peregrinos e os acolhemos, nu e te revestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também esses lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, peregrino, nu ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixasse de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim quem deixasse de fazer. E esses irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Como a pessoa pode ler isso aqui e pregar sola fide? 1 João 3, 17 e 18. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Lucas 10, 25 ao 28. Levantou-se um doutor da lei para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem,
faze isto e viverás. E em seguida vem a parábola do bom samaritano. Então esses aqui são textos para vocês entenderem que nós dependemos sim da caridade. Nós não merecemos ser salvos, não merecemos. Mas no juízo, no julgamento de Deus, Deus olhará para nós, Deus olhará para o nosso livro da vida, como diz o Apocalipse. Deus verá se nós somos dignos de receber a graça. Não que nós mereçamos, mas se nós somos dignos, se é justo nós recebermos a graça. E agora eu quero entrar na importância do dom da esperança, né? Porque o Iago Martins, quando ele fala da sola gratia, ele insinua que nós católicos, nós achamos que nós merecemos ser salvos. Mas se você for olhar a doutrina católica em torno da esperança, do dom da esperança, nós não achamos que nós merecemos. Nós temos a esperança de sermos salvos. E você ter esperança é diferente de você ter a certeza de que você vai ser salvo. Nós esperamos que no dia que nós nos apresentarmos diante de Deus para o nosso julgamento, nós temos a esperança de que Ele nos dará a graça da salvação. O católico não é soberbo, o católico não é pretensioso, o católico não acha que mereça ser salvo. Nós temos consciência de que nós não mereçamos a salvação. Mas nós temos a esperança de que nós seremos salvos. A esperança em Deus. E é por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13:13. Existe fé, esperança e caridade. Mas que a maior delas, e a que vai continuar depois da nossa morte, é somente a caridade. A caridade nós precisamos aqui e nós vamos precisar dela lá na eternidade. Fé vai acabar, que nós veremos Deus face a face. E a esperança não vai ser mais necessária, porque a promessa de Deus será cumprida. Então, o certo é contrapor a doutrina do sola gratia à esperança e não aos méritos. Nós não pregamos méritos, não há doutrina em torno dos méritos dentro da Igreja Católica. Nós pregamos a esperança. Nós temos a esperança de que nós seremos salvos. A esperança em Deus. Porque é promessa dele. Ele nos prometeu. E por isso nós esperamos ser salvos. É esperança. Não é certeza. Não é certeza da salvação. É esperança. Conforme diz Romanos 5, do 2 ao 5. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz o quê? A esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui Paulo está falando do dom da esperança. Nós esperamos em Deus. Nós esperamos ser salvos. É uma esperança. É o dom da esperança. Nós não temos a certeza que nós vamos ser salvos. Nós não achamos que nós mereçamos ser salvos. Mas nós temos esperança. E como diz aquele ditado popular, a esperança é a última que morre. Justamente por causa disso. 2 Tessalonicenses 2,16. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça. Aqui Paulo fala, nós temos a esperança da graça. Console os vossos corações e os confirme para toda boa obra e palavra. Você vê? Está tudo junto. A boa obra, a esperança, a graça. 1 Pedro 1, do 13, 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 e 21. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. Por ele tendes fé em Deus,
que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim que vossa fé e vossa esperança fixem em Deus. Qual que é a doutrina protestante em torno da esperança? Eu não vejo, não sei. Vocês não falam de dons espirituais, protestante não fala sobre caridade, não fala sobre esperança. 1 João 3,3: em todo aquele que nele tem a esperança tornar-se puro, como ele é puro. E todo aquele que nele tem esta esperança tornar-se puro, como ele é puro. Efésios 2,12: lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, sem direito da cidadania em Israel, alheios às alianças, sem esperança da promessa e sem Deus nesse mundo. Romanos 15,13: o Deus da esperança vos enche de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Então, é uma virtude do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo, a esperança. E quando eu falo esperança, é esperança como um dom de Deus, não é esperança mundana. Esperança mundana é uma espécie de sorte. A esperança em Deus como um dom é aquela certeza de que a promessa de Deus será cumprida. Não a certeza de que nós seremos salvos, mas é a promessa de que Ele cumprirá, a esperança de que Ele cumprirá a sua promessa. E o que Ele prometeu? Ele prometeu que os justos serão salvos. Essa é a esperança que nós temos. Os justos serão salvos, e os outros serão colocados à sua esquerda e lançados no fogo para o castigo eterno. É essa a esperança que nós temos. E para finalizar, Colossenses 1,27: a estes quis Deus dar o conhecer a riqueza e glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Então, meus amigos católicos, né, a nossa visão sobre a graça é essa. Nós somos salvos somente pela graça. Mas nós não pregamos que nós vamos obter a graça através dos nossos méritos. Os méritos é uma forma de nós mantermos a esperança de ser salvo. Nós vamos se apresentar como aquela menina se apresentou diante daquele juiz. E Deus virá nos julgar, porque Deus é justiça. E embora nós não merecendo a liberdade, Ele irá nos julgar. E se Ele nos achar justos, Ele nos dará a liberdade. Mas se Ele achar que nós não somos pessoas justas, fará como aquele juiz fez com aquela menina. Você não merece a liberdade. Você não fez por merecer. Você já não merecia. E agora, depois desse julgamento, você continua não merecendo. Você vai ficar presa. É assim que vai funcionar, meu irmão. É assim que vai funcionar. Então não tenha certeza de que você será salvo. Não fique achando que seus méritos, né, vão te salvar. Quem salva é Deus. Mas Deus é justiça. E a promessa dele é que os justos serão salvos. E nós temos que ter fé nessa promessa. E procurarmos ser justos. Independente se você é católico, independente se você é protestante, procure ser uma pessoa justa. Larga a mão desse negócio de sola fide, sola gratia. Essas coisas muito simplistas são coisas de pessoas medíocres. Não seja medíocre. Busque algo maior. É sola gratia, e por causa que é sola gratia, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou ficar esperando morrer. E eu vou achar que só porque eu tenho fé em Deus, eu estou no mesmo pé de igualdade de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma irmã Dulce. Não são
Padre Pio de Pietrelcina. Muitos protestantes vão além. Por eu ter fé, eu estou no mesmo patamar de Maria, mãe de Jesus. Chega a esse extremo. O fato de eu ter fé, de eu ir no culto e cantar para Deus, aquelas musiquinhas protestantes, isso me deixa no mesmo pé de igualdade de Maria. No julgamento, quando eu me apresentar diante do trono de Deus que vai me julgar, eu vou estar no mesmo patamar de Maria. Ele vai me julgar da mesma forma. Eu vou ter os mesmos méritos diante dele que Maria teve. O protestante pensa assim, nós não. Nós não. Nós sabemos nossa alma, enquanto nós estamos vivos aqui nesse mundo, nós estamos no corpo, nós vivemos uma batalha. É uma batalha. Nós somos provados a todo momento. Você pode estar na graça hoje, amanhã você perder essa graça e partir desse mundo. E aí? Você vai se apresentar diante de Deus, vai ser julgado. Não adianta você, depois que está lá, você querer se justificar. O texto de Apocalipse diz, vai ser aberto o seu livro da vida. Morreu, acabou. Você não vai ter como mais ser justificado depois de morto. É o que você fez durante a vida. Então viva bem essa vida, meu irmão. E tenha esperança de que você será salvo, sim. Tenha esperança. Não tenha certeza. Tenha esperança. Nós seremos salvos pela graça de Deus, que é uma coisa que nós não merecemos. Mas nós temos a esperança de que sim. Se nós seguirmos os preceitos de Deus, nós seremos salvos. E isso é uma esperança, baseada numa promessa. Então primeiro veio uma promessa, veio os ensinamentos, e nós temos a esperança de que seguindo esses ensinamentos, nós vamos obter essa promessa. E essa é a visão católica. Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado. Desculpe que o vídeo ficou longo, mas é um tema complicado, delicado, né? E se vocês tiverem alguma outra dúvida, deixe aqui nos comentários que depois eu procuro responder. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima.